Hoje estamos, né, no momento de apresentação da nossa disciplina. Agradeço imensamente a participação de cada um que está aqui. Sintam-se à vontade para perguntar, tirar as dúvidas. O que hoje não estivermos apresentando nesse momento, né, de apresentação da disciplina, nas outras aulas, na próxima aula, né, na próxima quinta, estarei dando continuidade. Os nossos acadêmicos que não puderem hoje estar presente, assistem a gravação na rota, tá? Que também trará emoção na nossa aula. Agora eu pergunto, essa minha roupagem aqui, com esse lacinho, eu tô parecendo quem, gente? Falem aí, por favor. Falem, por favor, quem que eu tô parecendo? Branca de Neve, quem mais? O que vocês acham que eu tô parecendo? Além da Branca de Chapeuzinho Neve. vermelho. Hã? Chapeuzinho vermelho. Chapeuzinho vermelho, oh meu Deus do céu! Ai, Branco de Neve, muito bem. Alice no País da Maravilha também, né? Mas hoje eu trago para vocês a seguinte informação. Só um minuto, deixa eu só desligar meu celular aqui para não atrapalhar a nossa comunicação. Tirem foto, tá? Arquivem a aula que você está assistindo. Outra dica, anotem tudo que foi essencial para você, porque nesse semestre nós não estaremos trabalhando mais com relatório, e sim com avaliação A1 e A2. Mas não se preocupe, não estaremos trabalhando uma expectativa de fugir de tudo que a gente viajar nesse processo da literatura infanto-juvenil. Está na educação infantil, desde a creche até as crianças de 5 anos, né? Eles vivem no mundo imaginário. E nós, futuros educadores, nós somos muito criativos. Então, a gente idealiza, a gente viaja, a gente participa com muita emoção com eles, porque a gente precisa estar nessa, nessa alegria de trazer a confiança, a participação dessas crianças em todos os aspectos que a gente for trabalhar, seja na sala de aula, seja na biblioteca. E aqui, nesse terceiro período, nós estaremos também trabalhando, que eu vou mostrar para vocês, de uma forma bem integrada, com várias disciplinas, com estágio e com a disciplina também que vocês vão estar tendo nesse momento, né, de projeto integrador. Vamos fazer uma parceria ao qual irá trazer uma emoção de atividades grupais. Pensando no semestre passado, eu trabalhei junto com a professora Aldisa, né?
Nossa disciplina se comunicava. Agora, nesse terceiro período, a nossa disciplina estará comunicando com mais de uma. Então, sintam-se à vontade, sejam, abram o coração, se libertem na imaginação, tá? Não é algo complicado e nem confuso, principalmente para aquelas mães que acompanham seus filhos na entrega na escola, para aquelas avós, tipo eu, que acompanham suas netas na escola. Não é nada confuso. E nós, cada uma de nós que tivemos infância, também experimentamos esses momentos. Então, sintam-se à vontade para imaginar, para inventar, para criar a literatura infanto-juvenil dentro da sua proposta pedagógica, da sua didática, tá? E de cada experimento do seu município. Município de Lagoa da Confusão, município de Divinópolis, município de Colinas, município de Pedro Afonso. Sintam-se bem à vontade. Alguém quer perguntar alguma coisa antes de iniciarmos a nossa aula? Não Só esqueça, fiquei, tá? só fiquei curiosa com questão dessa disciplina, projeto integrador, e deve ter alguma coisa envolvida com a prática, né? Mas vou esperar a apresentação da disciplina. Sim, Leane. Haverá de acordo com a prática, mas haverá uma prática muito gostosa, tá? Que nós estaremos trabalhando de forma grupal, tá bom? Vocês vão se deliciar. Então, eu peço licença para compartilhar o nosso material, tá? Peço licença para iniciarmos a nossa aula, são 19 horas e 41 minutos. Já vou abrir na segunda lauda. Qualquer coisa, eu estou bem aqui para falar, porque eu estou abrindo o material e eu não estou vendo vocês, tá? Mas ao momento que vocês se pronunciarem, eu estarei abrindo a tela, beleza? Então, nossa disciplina esse semestre é literatura infantil e juvenil, terceiro período, gente, pelo amor de Deus, como passa rápido, como passa rápido, né? Nós teremos 8 períodos, se não me engano, né? E começamos já o estágio, já no início. Nossa, que delícia! Todos estão visualizando a tela? Comentem, porque eu não estou identificando vocês. Sim, Obrigada. Todos já me conhecem de uma forma objetiva, né? Eu sou professora, sou formada em magistério, graduada em geografia, pedagogia. Pedagogia é minha paixão. Me formei também na Unitins, concluí em 2016. Sou especialista em gestão, em psicopedagogia, educação à distância. Sou mestre em educação, né? Sou regente da Unitins. Vou precisar interromper para liberar o uso do pessoal aqui. Eita, só um minuto.
Sou mestre em educação, né? Opa! Oi. Sou mestre em educação, né? E eu coloquei para abrir para que todos entrassem de uma forma sem permissão. Não estou entendendo por que que estão entrando sem e-mail institucional. Mas tá bom. Vamos dar continuidade. Peço desculpa e vou estar compartilhando, né? Ok, tudo bem aí? Todos Sim, estão visualizando? sim, Ah, tá. Posso continuar assim? Ou abro toda a tela? pode ser. Todos estão vendo, né? Tá. Estou regente da universidade, né? Aberta, da UAB e em parceria com a Unitins, desde o primeiro período, né, do curso de pedagogia, a partir do processo seletivo. Sou formadora do ciclo de alfabetização, né? É a minha paixão. O ciclo de alfabetização é a minha paixão. E hoje, aposentada. Lembra que eu falava para vocês que eu estava entrando com a aposentadoria? Hoje, aposentada na rede municipal. Mais tempo para estudar, para pesquisar, para buscar o processo científico e processo de ensino e aprendizagem, né, para trazer sempre o melhor para esse momento, né, formativo que nós estamos aqui no ciclo do curso de pedagogia, né? Eu não estou aqui por acaso. Deus me colocou aqui para conhecê-los, né, conhecê-las, né? E obrigada, João. Engraçado. O nome aposentada para mim tá assim, um peso, sabe? Eu aposentei, mas eu ainda fui dar aula. Fui despedir dos meus meninos, dei aula normal, conversei com os pais, sabe? Não dei conta de desvincular. Aí hoje eu voltei na escola de novo. Ó, cheguei aqui para tomar café. Ai, mas tudo no tempo de Deus, né? Tudo no tempo de Deus. Mas, ô, João, é minha vontade. Eu amo praia. Mas o momento agora é agir com a razão e colocar, né, o planejamento em ordem, né? Tudo passa na vida da gente. Então, nesse momento agora, eu vou apresentar para vocês uma história. Essa história é de um livro de Marcelo Xavier. Eu não sei se vocês já conhecem. Mas é uma historinha se criança governasse o mundo, né? E aí eu trouxe um vídeo, né? Eu não vou narrar a história, outra pessoa estará narrando. Porque às vezes eu posso ir para a sala de aula e levar um data show, né? Ou me caracterizar para que haja contação da história, tá? E aí a gente dará sequência. Eu espero que vocês gostem. Eu já trabalhei essa história no terceiro, no quarto ano, na educação infantil, no ano pré-escolar 2, para crianças de 5 anos, que elas já têm um pouquinho de maturidade, né, do que elas querem para si, tá? Já que nós estamos falando de educação infantil, vamos lá.
Posso narrar, posso apresentar a história para vocês? Sim. Posso, pessoal? Depois eu vou escutar cada uma de vocês. Olá, eu sou a Teteu, Coração de Papel. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. E a historinha hoje é Se Criança Governasse o Mundo. Vem comigo, já vai começar. Se criança governasse o mundo, o trânsito seria uma maravilha. Guerras, se existisse, não teria nem tiros, nem bombas. Terminaria sempre bem, com amigos e inimigos guardados juntos na caixa da paz. Os bancos teriam dinheiro para todos, feito ali mesmo, rapidinho. Fome? Não haveria. Comida seria feita sem fogo. Salada de grama, farofa de areia, bife de caco de telha e suco de mentirinha. Cada um teria sua casa. Móveis, camas quentinhas para os filhos. Que carinho! Ai, muito carinho! O TV e o rádio contariam histórias e só dariam boas notícias. Hoje tem espetáculo, desinventaram a injeção. Tempestade de sorvete prevista para hoje à tarde. O jornal, de vez em quando, publicaria recados, retratos, convites, curiosidades, jogos, perguntas, ideias, muitas ideias. Jornalismo feito à mão, cola, pincel, tesoura e, naturalmente, papel. A saúde teria prioridade. 2 colheres de água antes das refeições, 2 gotinhas de mel depois de fazer as lições, balas e pirulitos só se estiver muito aflito. A tristeza seria respeitada e enterrada junto com o ritual. A alegria nasceria todos os dias, junto com o sol. As árvores seriam coroadas, rainhas da natureza, com seu reino doce só de prazeres. Todos os bichos seriam para sempre inquebráveis. As praias limpas e os rios cheios de peixe. O correio chegaria rápido e as respostas mais ainda. As lojas seriam de tudo, para a gente comprar ou para a gente trocar. Uma bola furada por uma revista sem capa. Um soldadinho solitário por uma boneca careca. Um tênis agonizante por uma dentadura de bambu. O tempo todo ia ter um trem para a gente partir. O Japão é logo ali. Para a Rússia, 2 minutos. Para a Lua, pouco mais. Brigas e desavenças teriam duras sentenças. 3 dias sem ver desenhos, 2 sem pisar no skate e 1 domingo sem sorvete. Uma banda tocaria todos os dias. Música é fundamental. É oxigênio que entra pelos ouvidos. Ninguém ficaria sem escola. Todos aprenderiam a ler, escrever e contar. Voar seria tranquilo, totalmente seguro. Os escritórios fariam ligações para o mundo inteiro. Altos negócios fechados, sentados no travesseiro.
seria a coisa mais fácil ter um castelo à beira-mar. Todos poderiam pintar e bordar. Afinal, se criança governasse o mundo, sabe o que ele seria? Uma bola de brincar. Olha que maravilha! E se criança governasse o mundo, como seria? Agora eu tiro a minha Fita, hã? lá, tiara. Meu lacinho e coloca a minha capinha. Porque eu sou quem agora? Chapeuzinho vermelho. Eu agora sou Chapeuzinho vermelho. Chapeuzinho vermelho. Galerinha, e aí? Como seria um dia de governo se as crianças fossem as líderes? Quem pode contribuir? Não haveria regras, ninguém brigaria, ninguém ia ter punição. É a primeira coisa que a gente deve falar. E aí? Como que a gente conseguiria trazer essas regras, né, para esse mundo melhor? Vamos lá, galerinha, vamos contribuir. Criatividade, cor, diversão, brincadeira, muita brincadeira. Tá. Inocente. Hã, Fabiana? Repete, Fabiane. Quem mais pode contribuir? Vamos lá. Eu creio assim que... Sim. Posso? Pode. Eu acho que o importante, além de tudo, de ser colorido, de ser divertido, é porque a gente vê que nas crianças elas não carregam mágoa por muito tempo. O ser humano é dado a carregar mágoas. Então, nas crianças, elas brincam ali, logo dá uma briguinha, quando a fé já estão brincando de novo. Se o ser humano voltasse a ser criança na parte do coração puro, do coração que perdoa, o mundo seria um pouco melhor, porque o amor parece que esfriou, né? Elas são sinceras, né, Livânia? Elas falam que sentem, né? E perdoam, né, professora? Elas perdoam muito rápido. A gente carrega mágoa aí para muito tempo, e as crianças, elas, ao mesmo tempo que elas brigam, logo elas se perdoam e tá tudo bem, e a gente não. Nossa, se a gente puder matar... Mas é porque nós amadurecemos no mundo da diversidade, né? E a gente, às vezes, não compreende os desígnios de Deus, né? Mas as crianças são muito sinceras. Fala, Kedma. Você, mulher. É verdade. É como a colega falou aí, a inocência, né? As crianças têm muita inocência, mas também elas têm uma capacidade de ver o que o adulto não vê, né? É a pureza, a sinceridade, como a palavra de Deus já diz, né? Que se nós voltasse a ser criança, né? É bíblico isso, né? Então, a inocência, o amor, a compreensão. Eu passei mesmo uma situação essas semanas atrás com a minha neta, a gente falando das netas, né? Que a gente passa com os netos, né? A minha netinha, ela me mordeu, né? Assim, e eu fui com raiva ali. No momento, eu dei umas bisquinhas nela, né? Então, gerou uma certa confusão, a mãe se chateou, então a mãe ficou rancorosa para lá. E sem demora veio ela.
me abraçando, me beijando, me cheirando e dizendo que me amava, né? Então, é isso, o perdão, que como o coração, hoje em dia, o nosso mundo está cheio de mágoas, de ódio, né? Ninguém pode dizer nada para ninguém que já se torna uma confusão. E as crianças estão aí, a inocência da criança está ali. Eu passei por uma experiência que eu estava me lembrando aqui da historinha, né? Que eu trabalhei 5 meses numa escola particular de uma colega minha, e lá eu contei uma historinha de um ursinho que o bichinho se escondia. Para criança de 2 anos, mas foi. E eu nunca tinha contado história, né? E aquilo ali para mim foi tão maravilhoso, porque eu vejo que as crianças de 2, 3 anos elas conseguiram entender o que eu passei e que eu entrei também com elas ali, né? Então foi muito divertido. E eu amo essa área assim, de trabalhar com criança, então estou muito ansiosa para entrar nesse mundo, né? Que é das crianças. Que maravilha, Kedma. Eu fico feliz, sabe? Na sua fala mostra o carinho pela educação, o tanto que você quer aprender e contribuir com ela, sabe? Ó, parceira, viu? Conte sempre comigo. Não lhe cortando, professora, lá no grupo eu vou mostrar. Aí criando, né, falando assim que a gente tem que criar e desenvolver, né? E lá tinha vários brinquedos. A escola, assim, não era carente, né? Mas os brinquedos. Aí eu tive que dar aula de saúde bucal, né? Que nós tínhamos que fazer com as crianças. E lá eu peguei um dinossauro com a bocona grandona. Eu vou mostrar o vídeo. E lá eu tinha que ensinar eles a escovar os dentes. Menina, foi muito engraçado. E tinha 2 crianças especiais, eram 2, e elas não podiam ficar juntas, né? Que elas brigavam. E ali, e tinha um menino também, então eu tinha que ensinar eles, eu tinha que chamar a atenção deles, porque eles eram especiais, né? Então eu tinha que chamar a atenção deles e fazer eles esperarem o momento deles, que tinha que passar cada um a sua vez, né? E eles conseguiram, né, fazer, e ela escovava, foi muito interessante, eu vou botar lá no grupo esse vídeo. E assim, Kedma, puxando já para a próxima pergunta. Como lidar com as crianças que têm ideias diferentes? A Kedma já puxou esse elo aí, porque nós vivemos numa sala de aula diferenciada, cada um com sua cultura, com a sua educação, com seus direcionamentos. Então, eu não posso pensar, enquanto educadora, num planejamento estático. Eu tenho que planejar algo para a minha turma. E, principalmente, para atender aqueles alunos que têm maiores dificuldades. E aí? Como que eu poderia lidar a partir dessa história? Olha só um dos episódios da nossa história. Se criança governasse o mundo, a saúde teria prioridade. Uma colher de água para antes das refeições. 2 gotinhas e meia de quê? De mel depois de fazer a lição. Vale pirulito só se tivesse muito aflito. E aí, como é que eu posso lidar? O que vocês acham nesses 2 experimentações de semestre, primeiro e segundo semestre do curso de pedagogia? Como que eu poderia lidar com crianças que têm ideias diferenciadas? Vamos lá, Fabiane, contribua. Quem pode falar? No caso da que tem déficit, tem que analisar qual é a dificuldade que ela tem, né? Se é em questão a atenção, se é em questão a criatividade, a compreensão, né? A questão
vem a questão das necessidades especiais também, né? Em tudo a gente tem que estar adaptando, questão de ideias diferentes, a gente tem que discutir, fazer os colegas entender entre si, né? E às vezes até fazer eles refletir, ser crítico, falar da ideia, da opinião de cada um, e ali vai trabalhando a diversidade. Muito bem, Niane. Mas mesmo eu trabalhando em diversidade, eu preciso me ater à turma que eu estou. Seja 20 alunos, seja 25 alunos, seja 30 alunos. Geralmente, na educação, de acordo com o nosso PME, é no máximo 25 alunos por turma. Na creche, o número de aluno é menos, tá? É de acordo a turma. Berçário tem um número específico, maternal 1, maternal 2, números específicos diferenciados, que cabe até 2 professores por turma, de acordo com o número de alunos na turma, tá bom? Mas isso vocês vão estar se identificando a partir do momento que vocês começarem amanhã com a professora Hilda, em estágio, que vocês forem a campo, vocês vão apaixonar. Cada um vai se identificar, seja na educação infantil, no ensino fundamental, seja na EJA, ou no espaço não formal, né? Em associações, tá? Na saúde, né? Mas aqui eu trago, né, essas observações de acordo a essa literatura infanto-juvenil que eu trouxe nesse vídeo, tá? Mais alguém quer contribuir com a fala para a gente passar para frente? Professora, eu vou falar um pouquinho sobre a questão aí da participação das pessoas especiais. Como eu tive na turma, né, com essas crianças, com essas experiências, e assim, a experiência que eu tive foi que botando elas para participarem como normal, né, que a gente chama assim, que a gente, é criança especial, tá, mas deixamos elas ser criança, deixa elas ser criança ali naquele espaço, naquele momento, se é um conto de história, fazer elas ali participarem como em si, porque elas prestam atenção, né? Como essa minha aluna lá, ela tinha um problema, ela não conseguia, ela era muito agitada. Aí, no brinquedinho por lá, eu consegui, ela gostava de miniatura. Como ela gostava de miniatura, a gente conseguiu centralizar ela, mas ali ela estava ligada no que nós estávamos falando, né? Aí quando a atividade que é grande, pequeno, os próprios brinquedos deles lá, eu consegui chamar a atenção deles, né? Em geral, né? Só que lá a gente não tinha, era eu, a auxiliadora e a professora, só nós duas. Mas assim foi maravilhoso que a gente conseguiu botar eles, porque eles são especiais, mas é só em nome, né? Eles conseguem como é que eu sempre falo, viver aquele momento ali, aquela mesma, como se diz, a didática, né? Se é de leitura, eles conseguem, se a gente chamar a atenção deles, eles conseguem conciliar. Não é porque eles não são especiais, tem um déficit, tem não sei o quê, que eles não vão conseguir o que eu consegui passar para eles na hora que eu estiver ali interpretando, né? Como a senhora fala, como a senhora vê hoje toda a característica de menina de fita, agora de chapeuzinho vermelho. Então, nós é que temos que chamar a atenção deles, porque eles estão nessa fase, é a gente chamar a atenção deles para nós. Porque senão a gente não consegue, né? Porque eles são espertos. Kétima, essa faixa etária em meninas e rapazes, essa faixa etária é a faixa etária que eles estão no modo de curiosidades, né? Curiosidades, na idade de idealização, de imaginação, na idade da mentira, de inventar. Então, eles acompanham muito o que eles vivenciam, tá? Pode falar, Elivânia. Elivânia, eu não estou vendo seu rosto. Queria tanto te ver, mulher.
Só estou vendo o fundo aí. Ah, bonitona. É porque eu não Fala, estou muito amiga. fotogênica hoje, professora. Aí. Hoje, a gente sempre está fotogênica. A gente tem que ser feliz, tem que se doar, tem que acreditar na gente. Verdade. Se você não acredita em você, quem vai te amar? Eu te amo. Eu também te amo. Mesmo sem a gente ter intimidade, sem se conhecer direito, mas eu já te amo. E você vai transmitir todo esse carinho e esse amor na sala de aula, onde você estiver. Seja cada ano com turmas diferentes ou não, porque a educação, a pedagogia é fazer a diferença na vida educacional de cada família. Então, não se esconda atrás das telas, dona Elivânia. Olha como eu estou hoje. Nossa Senhora, eu corri muito atrás dessa capa. Toda linda de chapeuzinho vermelho. E eu estou me achando, sabe? E cada aula eu quero trazer algo diferente para vocês. Porque assim que completa a nossa aprendizagem, que completa o nosso raciocínio, assim que vai completar as nossas criatividades. E vocês vão conseguir, através do estágio, colocar lá na ponta o que vocês estão aprendendo, escutando, ouvindo e fazendo no curso de pedagogia da Unitins. Se apropiem, gente. Fala, Elivânia, eu quero te escutar. Acrescentando um pouco a palavra da colega, porque sou monitora, né? Trabalho com uma criança especial e agora com duas, porque trabalho com uma com autismo leve e trabalho com outra que ela é deficiente auditiva e, né? E não fala e não ouve. Então, assim, independente do grau ou da dificuldade da criança, a gente vê dentro de sala de aula que todas elas têm um déficitzinho de alguma coisa. Então, se você a gente hoje em dia tem que ter muito cuidado para não machucar o ego dessas crianças, né? Tem umas que elas acham que é muito inteligente, outras acham que já não tem muita inteligência. Então, às vezes a gente fala qualquer palavrinha que desestrutura a vida todinha daquela criança, né? Independente dela ser ela ser especial ou não, porque eu trabalho com essa criança especial e eu acho que eu que estou aprendendo com ela, que eu saio da sala de aula, às vezes, pensando, nossa senhora, a gente aprende tanto com essas crianças, porque assim, a gente coloca que elas são deficientes, a gente põe na cabeça que elas talvez não dão conta de muita coisa. A gente mesmo próprio, dentro da sala de aula, ou os colegas. E às vezes você se surpreende com essas crianças no carinho, ou às vezes também quando elas são nervosas são muito, mas quando são carinhosas são muito, são inteligentes. Então, assim, um déficitzinho da gente, uma coisinha que a gente é pouco ou menos do que o outro, a gente já se sente inferior ou não. Então, nessa parte, a gente tem que ouvir muito, a gente tem que ter todo cuidado no que fala com qualquer uma delas lá dentro, porque a gente pode, né, machucar ou ferir e prejudicar aquela criança para o resto da vida. Então, assim, dentro da sala de aula, a gente aprende bastante, eu estou amando cada um. E o carinho é imenso, né? É muito bom. Elivânia, é interessante também respaldar que a família sofre, principalmente aquelas famílias que não aceitam ou que não querem enxergar que o filho tem alguma especificidade. E nós que estamos no papel do pedagógico, né, que vamos para o contexto da sala de aula, vocês, inclusive, nesse semestre, vocês vão ter psicologia da educação, né, a professora que entrou agora, um excelente profissional, e vocês vão compreender também, até o final do curso, que nós não somos apenas conteudista. Nós, pedagogos, nós trabalhamos vários aspectos.
Esse olhar que você traz agora, né, é de um aluno especial, né? É o relatório pedagógico. Como que eu vou trabalhar esse relatório pedagógico da atuação dele na sala de aula? O psicólogo vai solicitar, o psicopedagogo vai solicitar, o psiquiatra pode solicitar. Mas quando a família não aceita, traz para a gente dificuldade no processo de aprendizagem. E aí cabe quem? Nossos apoios, orientação educacional, assistente social, coordenadora pedagógica. Então, nós nunca estaremos trabalhando sozinha, professores. Nós somos equipe. Nunca estaremos trabalhando sozinha. Fala, Jairane. Saudade de ti, mulher. Jairane. Boa noite, amigas. Boa noite, todo mundo, professora. Que bom revê-la. Que bom ter de novo com a gente. Então, aproveitando a fala, é muito bom e sempre interessante também. Cada fala de cada professor, cada disciplina, a gente tem algo a testemunhar, né? E eu vendo aí a nossa colega falando sobre, eu mesma estou passando por um tipo de situação em que minha filha estuda, entrou agora, o primeiro ano dela de creche, e estamos tendo um embate entre o pai da criança de não aceitar o diagnóstico do filho recebido agora em sala, porque sempre quem tem o primeiro diagnóstico são a professora e monitor, né, que passa ali uma boa parte do tempo com o filho. Então, eu estou tendo muita dificuldade. Minha filha está sofrendo muito na escola, ela está com trauma porque os pais da criança não aceitam, a diretora está sem, sabe, assim, sem saber o que fazer. Então, assim, eu falei para ela, está sendo um caso difícil? Tá. Só que ele precisa estudar, que ele tem o direito de estudar, e a minha filha também tem o direito de estudar, só que nós, como pai, você, diretora da escola, precisamos buscar uma solução, porque minha filha não precisa criar trauma de sala de aula e ele precisa de ajuda, o pai dele querendo reconhecer ou não. E é isso a minha fala. Ela está sofrendo bullying? Não, ele tem autismo e o dele é um grau que, como foi descoberto agora, os pais não aceitam e não querem ajudar o filho no tratamento, e a gente vê que o filho precisa. E qual o trauma da sua filha com frente ao colega? Porque ele é muito violento, muito, ao extremo. Tem dias que o caso é tão forte que a coordenação precisa ligar para os pais irem buscar a criança, porque não dá conta. Ele da sala, né? Também. Sim, precisa tirar. Eu fico com dó, gente, porque assim, eu não sei nem qual o grau de burrice dos pais em não aceitar. Porque precisa aceitar, a criança precisa de ajuda, quanto mais antes, melhor, né? Para o tratamento da criança. Né? Sim. É essa a minha fala de hoje. Infelizmente, está sendo um caso tão frequente em todas as escolas, só que triste é a criança e o pai não aceitar, né? Os pais. A criança não tem culpa, Jairane. É engraçado, antes da Covid, né? Que foi, nós tivemos a síndrome do, quem me lembra aí? Do Zika vírus, né? Começou a desencadear muitas situações de alunos... Covid, né, professora? Depois do Covid. Não, a do Zika vírus foi antes do Covid. É microcefalia, muito bem. Obrigada, Roseli. A Covid veio depois. Então, começou a desencadear várias situações de especificidade. Cresceu frequentemente. E uma orientação. As APAES hoje estão se tornando oficinas. Não se trabalha mais o pedagógico. O pedagógico está no ensino regular, que também é de direito deles, né?
E nós, professores da minha geração, recém-formada em pedagogia, de 2016 para trás, ou até 2020, nós não fomos formados para trabalhar com essas especificidades. Aí cabe o professor pesquisar, estudar, fazer uma formação, carga horária específica, no mínimo de 40 horas, de 80 horas, para aprender a planejar, a dialogar com o aluno e com a família. Mas se você não abrir seu coração e achar que a educação em si, municipal, estadual, até particular, é bico, vai adiantar de muito. Porque você não vai se integrar nessas situações, problemas. Você não vai conseguir fazer a diferença na vida dessa família. Jairane está passando uma situação que ela está se doendo pela filha, as situações que a filha acompanha de 4 horas aula, de uma rotina, né? 4 horas aula com a professora. A filha da Jairane ainda conta para a mãe que ela está vivenciando. E aqueles demais alunos que não contam para os pais, que sofrem calado, que são tímidos. Como agir? Então, o professor ele tem que ter esse olhar pedagógico. Nós não somos conteudista mais. Por isso que nossos cursos hoje de pedagogia, ele traz uma vasta informações para a gente. A cada período você estará viajando informações que são disciplinas que se conectam. Registrem isso, gente. Não assistem às aulas somente por assistir. Registrem, anotem as suas dificuldades, as suas dúvidas, anotem, registre no seu caderno as informações que são essenciais. Tem um portfólio de informação que, a partir do momento que você assumir a sala de aula, vai ser essencial para você, tá? Elivânia, vamos encerrar com você para passar para a próxima lauda. Fala, amor. Até porque, professora, o professor ele tem que ter aquele olhar sobre os alunos, porque eu já vi muitos casos de pessoas que descobriram abusos, porque a criança mudou o comportamento, não é? Abusos de agressividade, de pedofilia. Então, o professor ele tem que ter aquele olhar quase de mãe sobre os alunos, porque toda vida ele vai aparecer, ele vai ter uma semana que ele vai estar do jeito, na hora que mudar o professor, olha, fulano mudou, porque você tem aquele carinho, aquele amor, né? E salva muitas crianças através desse seu olhar sobre as crianças, desse seu amor, né? Sim. Obrigada, Elivânia. Suelma, fala, amor. Aparece o rostinho, quero te ver. Boa noite, gente. Boa noite. Não tem muita coisa para ver aqui, não. Tem sim, somos linda. Hoje eu tô que nem a senhora aí, professora, mas só a capa, eu. Não, mas eu tô só a capa do chapéuzinho vermelho. Hoje eu estou literatura. Tá maravilhosa.
Eu vendo essa conversa aí, realmente, e eu estou vendo, professora, que a gente é a nova geração, né, de professores que está chegando aí, e como a senhora falou, que na sua época não foram preparados, né? E nós estamos aí para sermos preparados, né? Essas aulas têm sido muito produtivas, eu estou aprendendo muito, porque, como se diz um velho ditado, vem chumbo grosso aí, viu? Então, eu creio que nós somos a nova geração aí de pedagogos, né? E eu creio em nome de Jesus que vai ser com excelência, né? E não vai ser fácil, né? Mas nós temos que romper, que muitas dificuldades vêm. Eu ouvindo a colega falar, dificuldade dos pais, infelizmente ainda temos muitos pais que não reconhecem, né? Mas o caso aí da colega pode ser apresentado, né, denunciado, né, levado ao Ministério Público, porque essa criança ela está pedindo por socorro, né? E isso é uma negligência muito grande da parte dos pais. Então, como escola, a escola pode fazer esse papel, né? Fazer uma notificaçãozinha ali no Conselho Tutelar, no Ministério Público, para ajudar essa criança. Quer queira ou não, esses pais, a criança ela tem direito sim à educação, ela tem direito sim de ficar no meio das outras crianças, né? E a coleguinha aí, não só ela, mas como os outros, têm sofrido, né, com a violência do amigo, e com certeza também essas crianças têm empatia pelos outros, né? Então, é sobre isso. Sim, só contribuindo, a escola é um trabalho social também, né? Então, a escola está assegurada com a associação, o colegiado escolar. Então, cabe a nossa colega procurar a escola, né? E conversar com a gestão, com a coordenação e orientação educacional, para Hoje que tome já tem as equipes, né? Né? Sim, Dentro da multidisciplinar. escola, que já faz esse papel. E sem falar agora no novo programa que tem, né? Chamado RIGA, que é justamente para ajudar, né, esse tipo de criança. E hoje nós temos, assim, evoluído muito a educação, né? E sem falar que já temos os psicopedagogos dentro das escolas, isso aí tudo contribui para que ajudar nossas crianças que vêm aí com essas dificuldades, né? Agora, caso a escola não tome providência, aí sim, ela procure a Secretaria Municipal de Educação, Conselho Tutelar, Ministério todo o protocolo, né? Entendeu? Isso, para não fugir da hierarquia, né? Esse é o caminho certo. Sim, isso é verdade. Eu sei todo desse protocolo porque eu estou ali fazendo parte, mas é só um alerta, porque a gente não pode ficar só olhando e ficar tadinho, coitado. Alguém precisa reagir e fazer alguma coisa. Isso. Essa Até é a minha participação aí nesse ponto. Interessante, Suelma, porque essa reação é que vai alertar a família. Alguém tem que tomar iniciativa, né? Se a escola está calada, algum pai tem que tomar iniciativa, né? Almerinda, fale, colega. Estava com saudade de você, porqueria. Saudade também, professora. Boa noite. Mostra o rostinho. Tem a foto aí, professora? Não é a mesma coisa. Não, professora, o que eu queria falar era o seguinte, porque eu vendo aí a conversa das colegas, e eu, como vó de uma criança que tem TDAH e TOD, e eu vendo assim que é muito difícil, eu vejo muito também na escola, porque eu trabalho numa escola e acompanho meus netos. Sempre acompanhei meus filhos e acompanho meus netos. Eu gosto de buscar, gosto de deixar, gosto de conversar com os professores. E assim, o meu filho teve um pouco de dificuldade para aceitar o diagnóstico do filho dele.
mas graças a Deus aceitou, ele está sendo acompanhado. Mas agora a gente enfrenta um outro problema. Assim, que não é nem... Porque o meu neto, ele não é um menino agressivo. Ele é uma criança que ele quer brincar, só que ele não tem noção do corpo dele, do peso dele, que ele é maior que os outros, porque ele é bem gordinho. Ele é um menino de 7 anos que ele usa roupa de menino de 12. Então, ele não tem essa noção, e ele vai para brincar com os meninos, e acaba que, às vezes, o jeito dele pegar, o jeito dele brincar, às vezes ele se debate com alguém e acaba parecendo violência. Acaba parecendo que ele quer machucar, e não ele quer brincar, só que o jeito dele, por ele ser todo grandão, acaba machucando os outros. Aí ele sofre, porque ontem mesmo ele chegou aqui dizendo que não queria ir para a escola. Aí nós sentamos com ele, insistimos com ele para perguntar o porquê. Ele disse, porque lá na escola ninguém quer brincar comigo. Aí, então, assim, muitos pais fogem de ir atrás desse diagnóstico por causa disso também. Por medo dos filhos sofrer bullying na escola. Sim. E você foi na escola para saber o que aconteceu ontem, para ele não querer ir hoje? Sim, a mãe dele foi, conversou, aí eles falaram que é porque o jeito dele brincar acaba assustando as outras crianças. Aí ficou do professor ir na sala e conversar com os coleguinhas de uma forma que não apontasse, né, assim, diretamente para ele, o problema para ele. Graças a Deus, a escola que ele está, o professor ele é muito sábio. O diretor ele é muito sábio e ele sabe lidar, assim, todas as situações ele consegue resolver. E esse ano que ele foi para essa escola, ele está no primeiro ano ainda. Primeirinho. E assim, Almerinda, a questão da transição. Nós ficamos quase mais de mês de férias. Uhum. E a transição da educação infantil para o primeiro ano ainda está em processo. Lá na educação infantil, ele brincava mais, ele pintava mais. Agora, no primeiro ano, ele tem uma rotina diária, que ele tem que transcrever para o caderno, ele tem horário para banheiro, ele tem horário para lanche, ele tem horário para recreio. Mudou totalmente o rotina dele. Então, precisa compreender o que aconteceu ontem, que ele voltou para casa revoltado, se ele foi chamado a atenção, se ele foi repreendido, se ele ficou de castigo. O que aconteceu? Porque a escola em si falar que ele é grande e que as brincadeiras dele machucam os demais, não. A escola em si tem que explicar o que aconteceu. A professora deixa relatório no final da aula sobre essas crianças, repassa para a orientadora educacional, tudo isso tem que ser visto. Porque ainda é sexta-feira, ele vai para a escola, no turno que ele estuda. Como que será a rotina dele lá na escola? Vai se repetir o que aconteceu ontem? Então, isso tudo faz parte do processo de maturação de aprendizagem. E a família tem que estar atenta a isso. Porque o que acontece na escola, às vezes, a família nem fica sabendo. O que acontece em casa não é a mesma rotina que acontece na escola. Pois e graças a Deus, a gente acompanha bem. Ele toma medicação, aí ele toma medicação antes dele ir para a escola, mas quando der umas 4 horas, tem que dar medicação de novo, porque senão ele fica agitado demais. No caso, nesse horário, ele ainda está na escola, né? Ele sai 5h30. Então, aí, ele toma medicação na escola. Uhum.
Agora, os coleguinhas sabem que ele toma medicação e começaram a falar. Ele hoje não tomou remédio, por isso que ele está assim. Aí ele fica todo nervosinho, tá? Ele pediu para não dar mais remédio para ele na escola. Não, mas no caso, ele tem que cumprir a medicação da carga horária do remédio dele, a não ser que a família mude o horário, de acordo com as prescrições do médico, né? Porque estava assim, ele tomava o remédio antes de ir, ele tomava a medicação antes de ir para a escola. Aí só tomava de noite. Mas como ele estava dando muito agitado, quando estava acabando o efeito do remédio, ele já não conseguiu mais controlar ele na sala. Ele corria, mas ele não era de bater, só de correr. Correr, não quietava de jeito nenhum. Aí a mãe dele foi no médico e o médico pegou e falou para diminuir as miligramas do remédio e para diminuir o horário de dar para que ele pudesse ficar calmo na escola. Sim, porque a escola não tem essa autonomia da remédio. Não. A escola só dá de acordo com a autorização da família, né? Não, a mãe dele vai lá levar o remédio todo dia. Ah, sim. Não, mas assim, são coisas para você, enquanto agora futura pedagoga, tá atenta, tá, Almerinda? Uhum. Acompanhe seu neto, que é o nosso sangue, né? Eu acompanho. Eu gosto e a gente ama demais. Vai no médico, eu vou junto, acompanho, vou com a mãe, vou. Não, eu gosto de ir na escola, vou deixar, vou buscar. É bom. Mais alguma pergunta ou posso dar continuidade? Bom, hoje nós estamos aqui para apresentar para vocês a disciplina, tá? Vai ser algo prático, rápido. E na próxima aula, na próxima quinta-feira, a gente já inicia. Eu vou passar o cronograma direitinho para vocês, eu estou fechando ele, tá? Da nossa disciplina, né? E o processo avaliativo, com as notas, tudo direitinho, quais serão as aulas, que vocês vão estar mais atentas, tá bom? Então, posso dar continuidade? Então, vamos lá. Vocês que falam, beleza? Então, a importância da literatura infantil juvenil na nossa formação enquanto pedagoga, porque nós estamos formando para ir para a sala de aula, e lá na sala de aula é uma diversidade de atividades. Como eu disse, eu não sou só conteudista, então eu preciso trabalhar produção textual, os gêneros textuais, né, a produção, a construção. Se eu não sei escrever, eu vou trabalhar o desenho, né? Eu preciso trabalhar as disciplinas básicas que se complementam em si, se conversam entre si, né? Com a minha literatura infanto-juvenil, né? Então, a literatura infanto-juvenil, como vocês veem aqui nessas imagens, né? Eu fiz questão de colocar alguns temas aqui dentro das características, né, da educação infantil, desde a creche para a escola, tá? Então, ela vai além do pilar do desenvolvimento cognitivo, emocional, social e cultural das famílias que vivem. Professores são muito criativos, tem a mala viajante, tem o mascote de turma, tem várias, tem a árvore, né, pendurada com todos os gêneros gestuais. Então, cada professor trabalha numa linha de raciocínio, mas que tenta chamar a atenção dos alunos, né, para esse mundo da leitura. Sabe? Esse é o objetivo, né? Então, as histórias, elas trazem uma realidade de acordo com a cultura, valores, diversidade de raça, de etnia, de gênero, né? É um mundo que se conversa entre si, tá? Então, aqui eu tenho a menina da cabeça quadrada, um exemplo, a cesta da Dona Maricota,
esses exemplos de literatura aqui, eu posso trabalhar uma sequência didática, né, um planejamento semanal. E aqui eu vou interdisciplinar e essa história infanto-juvenil, eu vou trabalhar a ciência, a matemática, a história, a geografia, a produção de texto, o desenho, a educação física, a dança, sabe? Gente, é surreal. É surreal e a gente vai viajar nessa aventura, tá? E eu conto com vocês. Quais são os benefícios da literatura infantil juvenil, né? Estimular a imaginação e a criatividade. Desenvolver a linguagem, vocabulário, formação de valores e ética, desenvolvimento da empatia, hábito de leitura, aprimoramento do pensamento crítico. Mesmo que meu aluno não saiba ler, mas dele manusear o livro, a coloração, a imagem, o tamanho das letras, vai trazer curiosidade para ele. E ele vai te transportar o que ele está lendo. Da maneira dele. E você tem que, validar. Que lindo, parabéns! Posso contar para você? Eu tenho a Liara, né? 5 aninhos. Não, vovó. Não é para contar. Eu que vou te contar. E aí, assim, deixa eles expressarem a imaginação deles. A cada história. E é nítido, gente, quando nós, adultos, a gente assiste um filme 2 vezes. A primeira vez eu interpretei de uma maneira, na segunda vez eu já tenho um outro olhar, na terceira vez nem diga, né? Assim também a imaginação da criança. Vocês concordam? Hein, galerinha? Vocês concordam? Sim. Eita, vamos lá, vamos no chat também, vamos contribuir com a gente. E assim se torna uma comunicação em rede. Agora eu faço a seguinte perguntas para minhas acadêmicas do terceiro período. Como você compreende literatura infanto-juvenil? Quem pode responder? Vamos lá. Mostrem a câmera. Vamos lá, Cássia. Estou com saudade de você. Coloque sua opinião, meu amor. Oi, professora, também estou com muita saudade. Só estou achando ruim porque saiu do estágio. Oh, que isso, mas estou aqui contribuindo na Ainda bem que está aqui literatura. nós, eu estou muito feliz. Porque muitos não teve essa oportunidade, está mais nós, e eu fiquei com assim, oh meu Deus, é tão bom se continuasse os professores até terminar. A gente Não, tem mas uma intimidade tão boa. é verdade. Mas fala, Cássia, como que foi a sua literatura? O que você compreende sobre literatura infantil juvenil? Sobre a minha pessoa? E aí? Professora, literatura juvenil, é assim, cheia de surpresa, cheia de tipo assim, de... Não estou sabendo nem expressar como que é. Como que você conta as histórias infantis para os seus netos, Cássia? Eu conto assim, do meu tempo, né, que a gente brincava de cair no poço, a gente tinha aquelas brincadeiras que não era que nem hoje, que é só na telinha do celular, né, você não vê mais ninguém assim, junto, conversando, família, né, as crianças brincando. Era muito bom, a gente brincava de casinha. Eu lembro até hoje que a gente brincava, era muito de casinha, fazer comidinha. Hoje não... As crianças não mexem com isso mais, né? De jeito nenhum. É completamente diferente.
Aí eu gosto muito, assim, de conversar com meus netos e contar como eu era, como a gente brincava, trabalhava, tinha tempo para tudo, era feliz, parece que para olhar assim, a gente era muito feliz e não sabia. Eu lembro que na minha adolescência, né, na minha infância, o sabuco de milho eu puxava como se fosse um carrinho. Nossa, eu fazia muita bonequinha no meio da roça com milho, escolhia aqueles cabelinhos bem vermelhinhos, outra hora aqueles amarelinhos, e fazia o cabelinho da boneca, enrolava no pano, brincava o dia todo, até dormir. É muito... É assim, né? Cada época tem o seu momento, né? Sim, Mas nós temos que puxar os nossos netos para eles entender mais de brincadeira e sair mais da tela, ó. Verdade. Quem É. mais pode contribuir com a gente? Na sua infância, que experiências a Lucilene e Cássia trouxe uma experiência tão marcante, né? Que lembrou da minha infância, né? Olha, mostra o rostinho, minha neguinha. Não, professora, eu lembro assim, esse tempo agora que está caindo muita folha de piqui, a flor do piqui, a gente tinha bonequinha com o pauzinho, com folha de piqui. A gente cortava, pegava uma folha da mandioca, quem conhece, cortava assim, ficava um cabelinho bonitinho. Também tinha aquelas que eu achava muito bom quando eu era ainda menina, que via as crianças pegavam um livro, mesmo que elas não sabiam ler, mas elas começavam, olhando para o personagem, elas começavam a inventar a própria história. Hoje o celular não deixa mais, né? Mas elas inventavam a própria história a partir dali, daqueles desenhos. Não era nem a história que estava no texto, mas eles começavam a falar, a questionar as brincadeiras de bonecas, as pessoas, os meninos, quando iam brincar, eu gostava, até o tempo desse atrás, prestar atenção nas conversas deles, né? Para dizer, existia o para dizer que você é aquilo, para dizer que você é isso, para dizer que nós somos não sei aonde, era muito interessante. Hoje o celular destruiu muita coisa. É verdade, é verdade. Mais alguém quer contribuir com a gente? Eu digo assim que a literatura infanto-juvenil, ela traz assim criatividade, tanto na parte de quem Mostra ouve, o de quem... rosto, né, Anne? Estou com saudade. Ô, professora, eu estou improvisando aqui. Assim, quem conta a história, assim, para a criança, né? A literatura infanto-juvenil, ela exige criatividade, tanto da parte de quem conta, tanto de quem escuta, né? Que no caso é a criança. Exige imaginação, criação, criatividade, fantasia, muitas vezes, né? E muitas vezes, dependendo da história, a gente tem que falar ilustrando, né? Igual muitas histórias que tem barulhos, que tem animais, que tem objetos, a gente sempre conta ela demonstrando de uma forma que a criança vai entender que aquele som, que aquela fala, que aquele objeto, aquele que a gente está falando, como ele se representa na realidade. Interessante, né? Só para contribuir, que a gente leve objetos da realidade do dia a dia deles hoje, né? No pleno século XXI. Tá? Então, assim, hoje nós estamos na transição, né? E ênfase, o piqui, o caju, né? Se for trabalhar as frutas, que a gente leve esses que estão hoje no cotidiano da realidade deles, né? Laurinda, seja bem-vinda, meu amor. Apareça aí seu rostinho. Obrigada, professora. Boa noite. Boa noite. Só contar um relato assim, vocês falando aí sobre as histórias de infância, na minha eu lembro muito de minha avó. Minha avó contava cada história que todo mundo antes de dormir ficava aquele silêncio escutando ela contar as histórias. Daí a gente foi crescendo, aí a gente tinha ordem.
primeiro eu, depois você. Eu sei que quando chegava o último, muitos já estavam dormindo. Mas era muito legal. Que maravilha. Obrigada, Laurida. Fábio, minha mãe que eu fui criada com vó, né? Minha mãe e vó também me contavam muitas histórias. Ah, eu tenho tanta saudade dela. Era minhas pernas, viu? Neane, Cássia, Elifânia, meninas e rapazes. Eram minhas pernas. Eu sou neta de educadora, filha de educadora, minha tia é educadora. Não é possível que eu não ia sair também educadora, né? Mas... Profissão genética, é, professora? Genética, mas assim, não consegui colocar meus filhos para seguir, mas consegui as noras, né? Para chegar à minha linha de logística de traços de caminhos. Porém, assim, eu sinto orgulho. Hoje eu sou o que sou, com o que eu estudei, com esses 25 anos que eu trabalhei aqui em Porto Nacional, entendeu? Com a história que eu criei, né? Então, hoje eu sou o que sou devido à paixão que eu tive na educação, né? Que foi passada de geração em geração. E eu sinto orgulho. Eu sinto orgulho que foi a partir disso que eu consegui criar meus filhos, sustentá-los, né? Mesmo com muita dificuldade, né? Isso faz parte da nossa história. Fala, Kedma. É assim, falando agora, a senhora falando, né, de geração de professor, minha família não tem, né, formado, meu pai quer muito orgulho de ter, né, filhos formados, ainda não tem netos, né, tá fazendo faculdade de engenharia, uma engenharia, né, mas aí por que eu quero ser, que sonho de infância de ser professora, né, da minha madrinha, né, minha madrinha, a gente morava, ela era professora, e ali eu estudei na mesma escola que ela, né? E é aquele dilema, né? Estudar na mesma escola que tem parente que tem ali, que tudo vai. Eles fofocam lá para. Cheguei até a bater num menino lá na escola, chamaram a minha madrinha. Não, mas porque ele foi xingar minha mãe, professor, e eu tapa no menino. Perdeu paciência. Mas aí, voltando, né, o raciocínio, eu via nela, em sala de arte, naquele tempo, era diferenciado de hoje, né? Aí ela, quando era tempo festivo, aí ela fazia aquele horror de comilança para levar para a sala de aula, fazer esse dia de festa, dia das pais, dia das mães, dia das crianças, fazer as lembrancinhas, fazer comida. Então, aquilo ali, e ela era a professora que era de alfabetização mesmo, né? O jeito que ela lecionava. Então, aquilo ali, eu me inspirei nela para me ser professora hoje de um sonho antigo que eu tenho, que hoje, graças a Deus, eu estou conseguindo realizar, né, através da Unitiza, porque eu tentando fazer particular, mas você sabe que dificuldade para a gente estar pagando faculdade particular não é fácil. Eu comecei a fazer, quando eu cheguei aqui em Araguaína, comecei a fazer, mas aí, muito correria. Quando eu fiz a inscrição pela Unitins, mas aí eu fui chamada já no último suspiro. Mas aí consegui, graças a Deus. E, assim, o foco da gente ter essa visão da literatura em sala de aula, né? Chamar a atenção da gente se caracterizar, entrar como a senhora aí, né? Eu tenho até uma irmã, que eu digo a minha irmã está chamada para ser professora, porque a gente é evangélica e ela faz parte da criança, né? Se a senhora vê o que ela faz, é como se fosse uma escola, né? Só que é voltada para criança, para chamar, fazer o culto de criança, né? Se a senhora vê, ela faz os cabeção de boneco, eu disse para ela, manda os moldes para mim, que eu vou precisar. Então, é assim, a gente aprende a ser artesã, né? Professora, nós somos professor, educador, mas também nós somos artesã. Porque hoje em dia, é assim, eu acho, eu sou das antigas, nem nesse ponto, porque eu não vejo hoje em dia as professoras buscar esse caminho, é tudo assim, sabe, né?
vamos dizer, artificial, né? E algumas, Kedma, algumas algumas, as que eu conheço aqui nas escolas, assim, ainda são muito assim, mas eu creio, assim, que tem esse amor, ainda muitos que têm aquele amor, que tira, às vezes, até do bolso ali, que minha madrinha cansou de fazer isso, eu via ela ali fazendo isso, né? Aí ela ainda me levava junto, porque eu tinha que ajudar ela a fazer bolo, eu tinha que ir ajudar ela na sala de aula para distribuir para as crianças, entende? Hoje, então, esse é meu amor por pedagogia hoje em dia, e essa parte assim me identifico muito em sala de aula com as crianças. É uma coisa muito gostosa. E quando as crianças que dizem que nós chega toda desazada, e quando eles dizem, tia, a senhora tá linda, tia! A senhora... Menino, isso não tem prazer melhor, né? Sim, do que a gente chegar aí. Verdade, Kelly, mas hoje a nova lei da alimentação não Sim, eu ia falar sobre isso, que não pode mais. Bolo, pirulito, balas, bombons, né, doces, guloseima. Hoje a alimentação já é saudável, né? Ele tem essa história de saudável aí, mas aí proibiu as professoras de fazer a comilança dos meninos que os meninos gostavam, né? Não, que era a lembrança mais barata, né? Agora... Era verdade. Mas era bom, professor, as crianças gostavam. Eu achava muito divertido naquela época que minha madrinha via ela fazendo isso, e foi onde eu me espelhei para me ser professora, e eu gosto, né, de estar pensando, quer ser professora? Quero. Eu gosto dessa área, eu gosto de montar, de como fazer o plano de aula, como vai fazer. Só que aí, quando tem que ter a faculdade, né? Que a gente não sabe, né, de qualquer jeito, né? Precisa então, capacitar. E hoje em dia, com essas crianças agora que nós estamos tendo muito, parece assim, que é Deus, né? Que a gente não sabe das coisas, mas tudo é Deus ali indicando, né? Tudo é da vontade dele. Então, essas crianças, então esse é um amor que a gente tem que ter mais dentro de sala de aula. E onde também, professor, não é que é todas, né? Não vamos radicalizar, mas onde eu vejo, né? As auxiliares na escola da minha neta, né? Que era eu que ia levar, ia buscar, e o que eu observava, né? Eu vejo assim muito artificial. As crianças em sala de aula e as mulheres lá com o celular na mão, eu fico me perguntando assim, meu Deus do céu, essas mulheres foram formadas? Se capacitaram para estar aí? Aí eu fico assim, imaginando, eu não falo porque não mas dá vontade, né? Mas não falo, né? A diversidade das pessoas, né? Cada uma de um jeito. Aí estou lá em sala de aula, que aconteceu mais situação com a minha neta em sala de aula, com 3 assistentes numa sala, que eu disse exageradamente, 3 assistentes e a professora, e não vira acontecer lá um relato que aconteceu com a minha neta. Eu fiquei assim, as professoras me chamaram, eu digo, não, eu entendo, mas e não entendo porque tinha 3, e eu fui ver. Para também não radicalizar, que professora, as auxiliares com celulares na mão, elas não conseguem mesmo ver a situação numa sala de aula. Porque elas são crianças, mas como a senhora falou, elas fazem, elas como posso passar? Elas, oh meu Deus, o nome está aqui, mas não sai. Mas elas fazem o que vê em casa, na casa do pai, na casa da tia, na casa da avó, com o vizinho, mas elas vão, como se dizer, eu não consigo chamar o nome agora, mas elas fazem aquilo ali. Elas vão passar diante o que elas viram. Se elas veem na casa do pai, tá passando a mão lá nas partes da mãe, porque eu tenho um colega que ele vive fazendo isso, né? Eu digo, menino, teu filho bem aí. Aquela criança, ela vai refletir lá, em algum momento, ela vai querer fazer isso com o coleguinha, pensando que é natural. É verdade. Eu vejo meu pai tá passando lá na minha mãe, ele pensa que aquilo ali é normal. E foi o que aconteceu com a minha neta em sala de aula. Isso né? é muito sério. Um menino de 5 anos ela estava lá do nada, e ela tentou, mas como assim? Eu sou aquela avó assim, que eu procuro orientar, de uma certa forma, a minha neta, que os professores até gostaram. Eu digo, não, dona Kelly, mas assim, eu venho te prestar atenção, que a sua neta, ela é informada. Olha, Liz, aqui não deixa mexer, aqui e ali, chame alguém. Quando o menino chegou a passar a mão nela, né, na parte íntima dela, ela chamou a professora ali, foi que as professoras foram ver, né? Aí aquela situação foi constrangedora, aí as professoras me chamaram em sala de aula, eu digo, não, tudo bem, isso acontece. Mas falta o quê?
ali, aquele grupo das professoras auxiliares ser mais atenta com criança. Porque são 3 em sala de aula, não tinha necessidade de acontecer isso, mas por quê? Porque vivo no celular. Eu creio assim, que nós temos celular, mas eu, particularmente, até quando eu chego na igreja, meu telefone é no silencioso. No meio do caminho eu já boto. Por quê? Porque a gente tem que saber aonde é que nós estamos, a ética, né? Se eu estou na sala de aula, ali, claro que é só de emergência, que eu tenho que estar ali olhando meu zap, mas eu tenho uma hora para me estar olhando. E não estar em sala de aula, na hora de eu receber um aluno dos pais, eu estar sentada com o telefone na mão. Verdade. Então, a gente tem que visar muito isso, nós que estamos entrando agora, né? Porque é muito sério trabalhar com criança, não é fácil. Trabalhar com o público, trabalhar com o pai, eu trabalhei em escola 9 anos. Então, eu tinha muito cuidado, porque eu era porteira, eu era cozinheiro, eu era merendeira, eu era professora, nós era tudo, né? Lucirene tinha levantado a mão? Parece que não. Kedman... Sim, professora. É o compromisso, né? Com a escola e com a família, né? Mas é isso aí. Então, nós estamos aí atentos a isso, né? Escola. Fala, Lucirene, para a gente passar para a próxima lauda. Não, eu ia falar mesmo, era só cumprimentar aí o que ela tinha falado sobre comida. Eu falei, mas para nós agora tá bom, tem nutricionista, a gente não pode levar nada. As escolas ou aí ajudou muito agora. Verdade. Não precisa levar um pirulito, nem nada mais, que é proibido. Proibido, lei federal. Só isso mesmo, professor. Bom, a carga horária da nossa disciplina, pessoal, tá? Dando sequência aqui, era de 60 horas, tá? Então, nós teremos aula teórica de 40 horas, né? Algumas teorias, algumas atividades, né? Que estarão interagindo entre essas teorias e a prática de 20 horas. A nossa prática se resume em que nós estaremos... Deixa eu passar para frente aqui. Se tiver perguntas, só falar, tá, galerinha? Tá? A nossa prática aqui, dentro da observação do nosso plano de curso, tá? O que traz o objetivo dessa disciplina, né? Capacitar vocês, futuros profissionais, né, pedagogos, a compreender, analisar, né, aplicar, né, a literatura infanto-juvenil, que agora vocês vão para a prática na educação infantil, 120 horas aí, vão ter, assim, um processo bem detalhado na educação infantil, né, como ferramenta pedagógica, tá? Essencial para o desenvolvimento integral da criança, né, onde traz esse, é o início, gente, é o pivô, tá? Do gosto da leitura, do apreço ao livro, tá? A formação de leitores autônomos, né? E sensíveis, né? Então, traz o quê? Conhecimento e compreensão da literatura infanto-juvenil, análise crítica e curadoras da obra, que são um pouco dos conteúdos que nós estaremos explorando, tá? Mediação de leitura, promoção do hábito leitor, compreensão do desenvolvimento integral, papel da literatura, produção e expressão criativas e atitudes profissionais e éticas. Dentro das nossas 20 horas, né, de atividades práticas, nós estaremos futuramente produzindo, né, e expressando criatividades, tá? No qual a gente propõe, no nosso plano de curso, uma interligação, né? Uma interação também, qual nós trabalhamos no semestre passado com a professora Aldisa, mas dessa vez nós estaremos trabalhando com as disciplinas, seja de estágio ou como eu disse anteriormente, da disciplina de projetos interligados a práticas educativas. Bom, dando continuidade, aqui, né? Quais serão os nossos conteúdos? Tá tirando foto aí, Leane? Para aparecer na fotinha, que eu tenho que fazer relatório, mulher.
As demais que puderem contribuir. Elivane, estou com saudade do seu rosto, mulher. Parece aí, você é tão bonita. Então, dentro dos nossos conteúdos, nós teremos 18 aulas, tá? Avaliação A1 e A2. Revisão não vai fugir da logística das demais disciplinas que vocês viram no semestre passado, tá? Mas para complementar as nossas atividades, nós estaremos com os conteúdos, fundamentos históricos da literatura infantil juvenil, vamos trabalhar onde surgiu literatura, o que é literatura infantil juvenil, né? Gêneros, quem são quais são as obras, os autores, análise de gêneros, os gêneros, diferentes gêneros, contos, história em quadrinho, poema, tá? Mediação da leitura e estratégias pedagógicas, eu, enquanto professor, como que eu posso trabalhar, explorar essa literatura infantil juvenil, né? Literatura infantil juvenil do desenvolvimento humano, né? Como que eu posso levar essa literatura para fora das paredes da escola, dos muros da escola, tá? Até então, né? Nosso procedimentos de avaliação serão mais simples. Vocês não vão mexer com relatório comigo. Não se preocupe. Será mais light, tá bom? Então, eu quero dizer para vocês que a avaliação precisa ser focada na compreensão crítica, da capacidade nossa de análise e da aplicação prática e a nossa criatividade. Porque nós somos professores, nós somos criativos e nós vamos fazer a diferença na educação no município que a gente atua, tá? Então, nós teremos avaliação escrita, um fórum, tá? Produção de material didático, com sucatas, né? Eu vou gerar um tema, né? E a gente vai criar objetos para uma contação de história, e vocês vão apresentar essa contação de história. A gente vai formar grupos, a gente não vai trabalhar de forma individual, tá bom? Elaboração e apresentação de um projeto de leitura, já que você vai para estágio, você vai trabalhar lá a aplicabilidade na educação infantil, você também vai participar da biblioteca, não vai? Não vai participar de todo um contexto? Então, nós vamos pensar no projeto de literatura para a escola que você está estagiando. Você vai contribuir com essa, né, ação, tá? E a nossa participação, os debates, as rodas de leitura, tá? Esses são os nossos procedimentos avaliativos, beleza? E aqui eu trago para vocês alguns autores brasileiros. Ainda não internalizei, né, a amostragem de autores estrangeiros, apesar que lá na rota eu coloquei uma sinopse de um autor estrangeiro, tá? Para vocês lerem. É muito simples, no máximo 4 laudas, tá? Para vocês, como material complementar, para vocês compreenderem como que eu posso, né? Como que eu posso estar, enquanto profissional da educação, compreender essa base da literatura no contexto escolar, tá? É um resumo, tá bom? Então, nós temos aqui os mais conhecidos, né, nossos autores brasileiros, nós temos o Monteiro Lobato, nós temos a Ana Maria Machado, nós temos a Ruth Rocha, né?
São autores que atravessam gerações, mas os livros que eles produziram, os livros literários infantis, são referências. E são utilizados até hoje na educação, sabe? Parece que eles viveram aquele momento, mas já escrevendo para o futuro. Isso é muito interessante, tá? E aí, por fim, eu trago aqui para vocês um outro livro que depois nós iremos explorar, tá? Depois nós iremos explorar Boa Noite, tá? É um livro literário, é um travesseiro que traz esse boa noite, né? Que a gente vai estar explorando com vocês, tá? Palavras Encantadas, 20 anos, a editora é Meudos, sabe? Eu acho que vocês vão se divertir nessa imaginação. Eu coloquei bem no chat o link da frequência, tá? Para você colocar o seu nome e o polo qual você está matriculado. Nós somos 34 pessoas até o momento, são 21h09. Estou aberta a perguntas. Fiquem à vontade. Alguma dúvida? Vamos lá, minha galerinha, meus pedagogos. Fala, Livânia. Não? Pessoal, eu espero que, se não tiver pergunta, eu espero que vocês tenham gostado da nossa primeira aula, tá? Foi um bate-papo, né? Lucirene, fala aí, meu amor. Professora, eu ribei a mão sem ver, mas valeu. Muito bom estar revendo a senhora. Ó. Você, né? Que eu acho que a nossa idade é quase... Que é isso, nós temos quase a mesma idade, amiga. Tu é mais velha. Neide Nara falou que não entendeu o método de avaliação. Neide Nara, nós iremos fazer a avaliação A1, A2, né? E nós teremos, para complementar a avaliação, nós teremos um fórum, tá? Vamos ter um seminário, ao qual vocês vão participar em grupo, com uma atividade, confeccionando alguns instrumentos de prática e apresentando, né, a história literária de algum livro da escolha de vocês, tá? Eu vou passar o eixo temático, tá bom? Eu acredito que devo ter te sanado a dúvida. Fala bem, Neide Nara. Fique à vontade para falar. Sim. Marquianes, pode falar, meu amor. Oi, professora, boa noite. Boa noite, gata. Deixa eu perguntar, eu mudei de cidade, vim aqui para regional aqui de Colina, mas no município do Palmeirante. Estou trabalhando aqui e no semestre passado até fiquei prejudicada no estágio por causa da liberação para cá que não teve, quando deu tudo errado. Mas nesse semestre, graças a Deus, vai dar certo. Eu gostaria de saber a questão aí que a senhora falou referente ao estágio, né? Porque em grupo, o estágio não, os trabalhos. Em grupo, no caso, eu fiquei para cá. Eu tenho a possibilidade de fazer daqui sozinho ou eu tenho que procurar alguém para estar trabalhando comigo?
Pode fazer só, tá? Não preocupa, não. Pode fazer só, tá? Se você achar difícil agrupar, pode fazer só, tá bom? Tá bom, porque assim fica melhor para mim. Tudo bem. Arlene? Arlene levantou a mão. Boa noite, gente. Boa noite, professora. Boa noite. A senhora colocou lá a lista de frequência, só que aí eu, sem querer, na hora que eu fui abrir para assistir a aula, que eu estou assistindo hoje pelo celular, eu acabei entrando pelo meu e-mail institucional da UFT, e aí eu não consigo assinar lá também a ficha de frequência. E você, então, não está assistindo pelo e-mail institucional da Unitins? Não, Arlene? Não, eu estou pelo e-mail, eu estou assistindo por ele, mas porque meu telefone, ele é cheio de umas ferramentas que tem dia que nem eu não entendo. Não, ele é muito protegido, aí ele tá... Minha conta é da UFT, aí quando eu fiz o login do iPhone, ele foi com e-mail e agora é a maior luta quando eu vou assistir alguma aula Mas mesmo. não se preocupa, tá, Arlene? As nossas aulas, como ela é gravada, ela gera o link de frequência também, tá? A hora que você entrou, a hora que você saiu, quantas horas você ficou participando, além da gravação, tá? Coloca bem aqui no chat somente seu nome e o polo que você frequenta. Não, tá bom. Deixa eu bom? lhe perguntar aqui também sobre as avaliações. É que eu vi na reunião da aula anterior, da apresentação dos calouros, falando sobre o Meet. Vocês vão fazer só pelo portal mesmo as atividades ou vão criar lá no Google Class alguma coisa? Não. Tudo é via portal. Pelo e-mail institucional da Unitins. Pelo portal do Educa, tá? Não, tá bom. É porque esses dias eu estava com um problema para acessar, eu acho que era todo mundo, que estava em manutenção, né? Tá bom? Qualquer dúvida, só entrar em contato no privado, tá, filha? Kedman. Tá bom, obrigada. De nada, amor. Professora, a minha dúvida é sobre o projeto, professora. Projeto entrega. O projeto, ele vai se desencadear a partir do momento que a gente trabalhar a temática, né, dentro das aulas, que vocês, como vão estar acompanhando o estágio na educação infantil, nós vamos elaborar um projeto para a biblioteca da escola que você estará estagiando. Tá? Mas, para isso, eu vou passar a orientação, o gênero temático, tá? Não se preocupe. Mais uma pergunta, uma dúvida. A questão se a senhora vai poder responder sobre o estágio, a escola é a mesma que eu estava do primeiro ou tem que mudar? Não. Tem que procurar? Não sei te responder, porque agora eu não estou com estágio. Aí agora quem vai responder é a professora. Professora do estágio. Tá bom? Tá bom, então, professora. Não vai ter problema nenhum você continuar com a mesma escola, não, tá? Então, tá bom. Obrigada. De nada. Marquianes, alguma pergunta? Sim, professora. Desde ontem, quando eu assisto a aula, eu tento assinar a frequência, redireciona lá para como se fosse para mim entrar de novo e diz que a minha conta tem que atualizar. Eu não consigo. Será que é Marquiane? Deixa eu olhar bem aqui. Você não entrou com e-mail institucional, não? Entrou. Você está com e-mail institucional, então por que está dando erro? Sim, eu estou entrando com e-mail institucional e mesmo assim eu não consigo. Tá? É a mesma situação da Arlene. Escreve bem aqui no chat, mas vai gerar o momento que você entrou, tá bom? Não se preocupa, tá? No momento que você está saindo da aula, tá?
Mas coloca bem aqui, só no chat, seu nome e o ponto, tá bom, neguinha? Tá ok, professora, obrigada. De nada. Bom, pessoal, não fiquem ansiosos com relação aos projetos, tá? Tem a Dilma aqui, que perguntou que não está conseguindo acessar a nota no portal. Dilma, que eu te oriento, procure o suporte da Unitins, tá? Envie e-mail, para saber o que está acontecendo, tá bom? E com relação ao projeto que nós iremos direcionar com vocês, vai ser de acordo, com muita calma, dentro das nossas aulas, que nós estaremos. Eu passei para vocês aqui o conteúdo, o tema gerador, tá? Eu passei para vocês. A partir de um tema gerador, nós temos subtemas. Então, a gente vai trabalhar esses subtemas do tema gerador, e eu vou direcionar o que nós vamos pesquisar, como nós vamos elaborar esse projeto, eu vou orientar vocês na elaboração do projeto, vai ser de grupo, tá? Que a gente vai finalizar com o seminário, tá bom? Então, fiquem calmos, abram o coração, tá bom? Foi muito bom revê-las, eu estava com muita saudade de vocês. Durmam bem, tá? E qualquer coisa, vocês têm o meu contato, possuem meu contato. Qualquer coisa pode entrar em contato comigo que a gente vai se comunicando, tá? Mais alguma pergunta para a gente finalizar? Eu estou no grupo, Dilma, nos grupos, tá? Dos polos, lá tem o meu contato. Pode pegar, tá, Dilma? Fica à vontade. Beleza? A lista Neiane, eu coloquei no chat, tá? Para vocês assinarem no Grupo Forms. Eu vou colocar novamente. Para quem ainda não conseguiu preencher, tá? Mas caso vocês não consigam preencher, só coloca aqui no chat nome e o polo, tá? Para ficar mais fácil na hora de gerar o relatório. Beleza? Se não tiverem pergunta, eu desejo uma boa noite para todos. Fiquem com Deus, tá? E até a próxima quinta-feira, onde a gente vai começar de fato com a primeira temática da literatura infanto-juvenil. Tá bom? Neidinara, pode falar, Neidinara. Professora, só uma pergunta, vai ter aula online no Meet, assim, vai ser uma vez ou vai ser... Como é que vai ser o procedimento das aulas agora? Mudou alguma coisa? Não, é o mesmo formato, Neidinara. Nós teremos 2 aulas assíncronas gravadas em estúdio, tá? E os demais tudo síncronas. Aí nós teremos também o período de revisão para as avaliações, né? E as avaliações A1 e A2 eu estou programando o seminário. Ok, obrigada. Eu vou elaborar o cronograma direitinho, na próxima aula eu já disponibilizo para vocês, e lá no grupo, para os tutores, e tutor presencial, tutor online, tá bom? Para vocês. Porque daí vocês acompanham, de fato, cada aula. Tá? Qualquer coisa, eu estou por aqui. Fique com Deus, tá? Vou pedir licença para a gravação.